sou a Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz, porque temos doações. Quem fez esse pedido, meu lindo? Foi o Leque Nescau, mano. Ele doou R$13 lá no LivePix. Obrigada. Muito obrigado. Ele pediu Sukuna estragou Jujutsu Kaisen, Yuta Itadori e capítulo 249. De qual canal, amor? Gabi Xavier. Exatamente. Provavelmente ela vai fazer uma análise aí do que aconteceu nos últimos capítulos de Jujutsu, né? Mas antes de a gente conferir o vídeo, o que a gente tem que fazer? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e bora reagir conosco. Bora! Vocês já viram os spoilers do próximo capítulo de Jujutsu Kaisen? Porque ele Não. tá deixando a galera com uma expectativa lá no alto de que a coisa vai esquentar e uma reviravolta vai acontecer, quem sabe, pra acabar com a revolta de uma galera que tá odiando os desenrolares do mangá de Jujutsu faz uns meses. Eu não comento de spoiler de Jujutsu nos vídeos de anime. Aqui eu falarei sobre mangá, portanto, cheio de spoilers, inclusive spoilers de capítulo que ainda vai sair, portanto, fique avisado e continue se você quiser. Olá, eu sou a Gabi Xavier e bora comentar aqui um pouquinho de capítulo 249 de Jujutsu Kaisen, mas não apenas dele, mas de todo esse desenrolar, desde principalmente a morte, teoricamente para alguns, de Satoru Gojo. Pra quem lê, pra quem acompanha o mangá, não é segredo que uma galera ficou, e assim, uma galera grande ficou revoltada desde que o Gojo perdeu, depois de muitas falas dele mesmo. Supera! Satoru Gojo morreu! Supera, gente! Vai, daqui a pouco ele aparece aí. Das outras pessoas, de como ele era o melhor, de como ele se considerava, inclusive, quem sabe, melhor do que Sukuna. Então as expectativas e comentários durante a luta, prévios à luta, fizeram as pessoas acreditarem que ele ia ganhar. Apesar daquilo não ser exatamente esperado, porque tudo se desenvolvia para uma finalização, como ainda parece ser, mas muitos personagens estavam de lado, então claro que eles precisavam aparecer, lutar, ter espaço. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso na época, mas tirar Satoru Gojo do esquema, de alguma forma, definitiva ou não, era estritamente necessário. Ele se tornou um problema para a narrativa. Dito isso, muitas pessoas não gostaram de como luta após luta, mesmo não conseguindo, por exemplo, até agora, por enquanto, utilizar a sua energia amaldiçoada reversa, mesmo tendo ficado claro, impactado, portanto, após a luta dele com o Gojo, Sukuna continua vencendo um feiticeiro após o outro, e de novo, vários feiticeiros, ou pelo menos alguns deles, que dizem que são prodígios, muito bons, tão quanto Satoru Gojo no começo, me lembra o Gojo. Então, essas comparações que são feitas de forma interna da história ou externa, né, de balãozinhos do narrador, claro que de novo geram a expectativa de que as pessoas vão ver uma reviravolta, uma derrota, e isso nunca acontece. Muitos comentários começaram a ser frequentes como armadura de roteiro. E assim sendo, mais recentemente, Sukuna derrotou o Higuruma, que era um desses prodígios, mas que, vamos ser sinceros, ao mesmo tempo que o roteiro também te dava expectativas de que ele era sensacional e que ele tinha uma arma que poderia, no mínimo, gerar um grande dano, se não fatal, ao próprio Sukuna, sem interferir no corpo do Megumi, toda hora também era dito que ele era inexperiente, era um prodígio, sabia usar muitas coisas ali no impulso, mas desconhecia sua técnica por completo. Então eu sei, é sim, um grande tiro no nosso peito, de repente vir uma regra surgindo do nada sobre a técnica dele que não tinha aparecido antes, convenientemente para Sukuna não perder. É conveniente. Mas da mesma forma que um golpe fatal de qualquer um desses que ainda tá vivo, conseguindo derrotar o Sukuna por uma regra que até então não tivesse sido mostrada, nesse clima de pessoas com tanta raiva do que tá acontecendo, também seria uma armadura de roteiro, mas talvez muitos nem reclamassem, porque iria no mesmo fluxo dessa expectativa de que o Sukuna perca. Vou bater de novo na mesma história que eu falei Sukuna lá tá no feia, vídeo depois da morte traumática de Gojo, de que tem uma mensagem muito grande que as pessoas às vezes parecem que estão ignorando sobre Sukuna, que tá vindo muito clara, evidente e explícita na nossa cara, especialmente depois de capítulo 248, emendando agora com 249, que é importância de Itadori Uji. Sim, aquele que todo mundo fala que não é o protagonista, mas ele é de alguma forma, ele é. E ele é um protagonista que tá tendo importância não de força até esse ponto, embora ele tenha um crescimento homogêneo, orgânico, que é explicado na história, a gente acredita, suas derrotas, suas vitórias, tudo faz sentido, mas ele tem um crescimento de importância em relação a justamente esse cara que a galera tá odiando, que é o Sukuna. E um parênteses aqui, estou usando a minha camiseta, inclusive, inspirada em Gojo, que você pode adquirir no link aqui embaixo, inclusive também se você gosta de Sukuna, porque a arte dele é linda, também tem dele pra você, dividam-se em times, mas eu gosto do Gojo. Ele provavelmente é o meu personagem favorito, junto com o Nanami, ou talvez após o Nanami, enfim, a pessoa que gosta de cadáveres.
Mas independente disso, independente de quem eu gosto ou não, aqui a gente vê que claramente Sukuna é a maior força da história até aqui. E ele não é apenas o maior em força. Ele é o ponto divergente, como ele mesmo diz nos últimos capítulos, daqueles que lutam por ideal. A gente vê que Jujutsu Kaisen é uma construção o tempo todo de como feiticeiros eles precisam se doar, se sacrificar. É uma jornada completamente injusta. Até isso foi o que revoltou Suguru Geto. E este é um arco que é importante pra gente entender o quanto esse mundo de feiticeiros não é justo nem pra eles, nem para um próprio equilíbrio mundial, vamos dizer assim, mas eles precisam se doar. A morte do Nanami passa essa tocha de novo, e essa morte, essa fala final do Nanami de estar com você continua perdurando até hoje na cabeça de Itadori Uji para te provar que estamos falando de ideais contra um ser desprovido totalmente de ideais até agora. No capítulo 249, a gente vê o conflito com o Okotsu chegando, e claro que o ponto máximo e com certeza mais comentado por aí é a expansão de domínio do Yuta, que vem ali com várias espadinhas referentes, pelo que a gente entende, às técnicas amaldiçoadas que ele copiou ao longo desse tempo todo, e ali dentro ele pode usar de maneira infinita e livre, pelo que a gente entende. Mas pra mim, esse não é o ponto. A fala mais importante tá no fim. Quando a gente chega e vê o Sukuna virando pro Itadori, entendendo a utilização dele nesse esquema, nessa luta contra ele, como os próprios golpes do Itadori seriam fundamentais nessa provável estratégia para tirá-lo, ele, Sukuna, do corpo do Megumi, e ele parabeniza o garoto, ó, parabéns, finalmente se achou um uso, um papel para você. E ao longo de toda essa luta, toda vez que o Sukuna dá um tapinha no Itadori, ele fala, sai daqui, você é tedioso, você não me interessa. Ele nunca tem o intuito de matá-lo, pelo menos não prontamente. E no capítulo anterior, a gente teve todo um monólogo interno, depois da luta dele com o Higuruma, em que ele percebe que ele ficou chateado de ter derrotado, matado aquele cara que deu um pouco de empolgação, e ele viu um certo ali vislumbre de um Gojo, de alguém forte, que tinha uma capacidade, um futuro promissor, e ele pensa, peraí, eu já derrotei vários caras como esse. Há 1000 anos, o que eu mais fiz foi enfrentar homens que tinham ideais muito fortes e queriam me derrotar, e eu nunca me abalei. Eu sempre fui aquele que, se tô com fome, como. Se quero matar, mato. E se quero fazer, faço. Por que eu tô me abalando por isso que eu já lidei tantas vezes na vida? E aí ele percebe que algo mudou. E o que mudou foi convivência com Itadori Uji, dentro de Itadori Uji, dividindo esse espaço, essa alma, e a gente sabe que Jujutsu já disse milhões de vezes que alma e corpo são coisas que coexistem e funcionam e representam ao mesmo tempo o indivíduo. Então ele foi Itadori Uji, enquanto Itadori Uji também era ele. A própria questão do julgamento, da técnica do Higuruma e a dificuldade de dividir o que era responsabilidade de Itadori e de Sukuna, de novo reforça o como essa convivência e todos os atos e pensamentos, experiências dos dois por um longo tempo foram tão em simbiose, fisicamente, mentalmente, que é difícil você dissociar ambos. E da mesma forma que as atitudes de Sukuna influenciaram no Itadori, e a gente viu isso no anime agora, inclusive animado lindamente, Itadori chorando, gritando, em desespero, porque ele sentiu tudo que Sukuna sentiu e ele não gostou, Sukuna também sentiu o que Itadori sentia. Seus ideais fortíssimos, o como ele apanhava, caía, ficava destruído física e mentalmente, mas sempre levantava. E de alguma forma, tudo isso interferiu nele também. Quando ele percebe que ele enfrentou caras como esses, como o Higuruma, por 1000 anos, e agora ele se sentiu diferente, não foi o adversário que mudou, foi ele. E por quê? Ele fala explicitamente, por causa desse garoto. Só isso já coloca o Itadori numa posição importantíssima e potencialmente no futuro, sim, como a chave, o fundamental, aquele que vai ser o ponto fraco do Sukuna, e lhe dá uma responsabilidade ou um papel de protagonista que é o suficiente. A gente tá muito acostumado ao protagonista ser o mais forte, o herói, o mais incrível, o que vai ser o bambambam das coisas, mas ele não precisa ser. Ele pode ser simplesmente aquele que vai carregando a narrativa e tem uma importância focal, é óbvio, tanto é que ele tem esse link com o Sukuna, que é o grande problema há vários capítulos dessa reta final. Mas é injusto a gente dizer que ele não é protagonista porque ele não é forte como Okotsu até esse momento, como Higuruma, como Hakari, como Gojo. Ele tem outro tipo de importância. E olha só, por acaso, a única importância que está gerando alguma consequência de fato no Sukuna. Para isso, gente, eu não acredito que a luta vai acabar tão cedo, mesmo nessa disputa
Okotsu Yuji contra o Sukuna. Pode ser que eles sejam os últimos a enfrentar o Sukuna? Pode ser. Mas eu acho que ainda haverá muita reviravolta, muita desconstrução nessa cabeça do Sukuna pra ele entender quem ele é nesse ponto. E eu não sei nem se agora que ele tem a capacidade, porque isso também foi dito nesse capítulo, de fazer essa fusão entre humanidade e Mestre Tengen pra ter um ser super fortão que ele possa enfrentar. Um negócio bem shonen, né? Quero o ser mais forte possível pra lutar e ter essa emoção porque eu sou esse ser impulsivo. Eu não sei se isso vai acontecer, porque isso resultaria em um final absolutamente caótico, mas eu não duvido nada de Jujutsu. Nós podemos ter tanto esse ser que vai, de repente, desistir desse intuito na beira final, quem sabe sim, por causa do Itadori e por causa de, óbvio, muitas forças lutando contra ele, o enfraquecendo fisicamente também, mas não acho totalmente improvável, não acho que é um caminho descartável 100%, que Jujutsu seja uma história que termina com Sukuna, sozinho, triste e infeliz, percebendo depois de tudo que ele passou, que não bastava pra ele simplesmente fazer o que ele queria o tempo todo. Que o depois, o que ele sentiu, que o que ele mudou, que o quanto aquele garoto o afetou, resultou em um final nada satisfatório, amargo, não só pra leitores, mas pra ele também. Acho corajoso que uma história, de qualquer forma, feita pra jovens, ela tenha tanta coragem pra ir nesse caminho estilo Devilman. Mas a gente vê que até então, se Gege Akutami não falar que toda a técnica da Shouko e sacrifício dela agora vai fazer com que ela cure todo mundo e vai voltar a galera toda dos mortos, time de zumbi no capítulo seguinte, se isso não acontecer, Jujutsu tem coragem de matar e descartar muitos personagens importantes. Não, zumbi não, seria tipo, os caras impossível ressuscitar, ter um final extremamente amargo. Que seria corajoso diferente, seria, e aí a gente precisaria valorizar também. Agora deixo um último pensamento no ar. Minha torcida é que Sukuna perca, minha torcida é que Itadori seja essa chave pra ele ter uma fragilidade psicológica e perder, mesmo que seja no murro, no soco ali e tal, mas essa coisa mental vai dar uma instabilidade que ele não sabia controlar. Mas se não for por esse caminho, já pensaram que numa vida real, vamos imaginar que esses seres bizarros existem, e energias amaldiçoadas e técnicas e tal, tudo isso existe. Por quê? Que o vilão tem que ser o cara que perde. Não tem sempre um herói nas histórias ou um time de heróis que na força da amizade vai lá e as pessoas querem que o herói ganhe. ganhe. Não pode ser o vilão que na força do ódio derrota geral. Eu sei que uma vilão história curta, um negócio fantasioso, poderes da época real vão surgir como um passe de mágica. Mas o contrário também acontece e a gente passa pano pra caramba. Então, pra além das minhas frustrações, se o seu vilão for o preferido, você vai passar pano pra ele, sim. Vai passar pano, é verdade. Muitos arcos, eu não acho que tá ruim por ser corajoso de colocar o Sukuna no topo, derrotando uma galera que às vezes não teve amadurecimento suficiente pra derrotar um cara tão forte como esse, apesar de todas as suas capacidades. A luta ainda não terminou, a história ainda tem um bom caminho pra seguir, no mínimo nessa reta agora de luta final contra o Sukuna, se é que isso vai ser o final. Será que Sukuna vai ativar o plano de Kenjaku agora que ele se foi e deixou a responsabilidade e o gatilho com ele? E será que Itadori conseguirá ser mesmo a chave de uma forma ou outra para derrotar o Sukuna? E após derrotar o Sukuna, será o fim de Jujutsu? Me contem o que vocês acharam dessa minha divagação, que de vez em quando eu resolvo vir aqui falar sobre mangá de Jujutsu. O que vocês estão achando desses desenvolvimentos recentes? Não precisa fazer 10 temporadas, não. E concordando comigo ou não, quero muito volta. saber a opinião de vocês e espero todos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Gostei da explicação dela. Então, eu gostei bastante da explicação dela. Sim. Ela tem uma oratória muito boa e os pontos que ela... Deu os pontos de vista dela, a opinião dela, né? Os pontos que ela colocou aqui no vídeo pra gente são interessantes. Afinal de contas, todo mundo ficou bolado com a morte do Satoru Gojo. Até a gente que não assiste. Exatamente. Porque, cara, era um personagem carismático que, sabe, fazia a gente criar uma conexão com ele. Aí tirar assim é complicado. Mas aí você leva pro lado que ela falou. Cara, se o Satoru Gojo realmente fosse capaz de vencer o Sukuna, se fosse o único, os outros personagens iam ficar, não precisa, bota ele pra lá. Lado, né? Exatamente, então tinha que dar destaque pra esses outros personagens. E o ponto que realmente fez refletir é, cara, o Sukuna deixou de ser o Sukuna depois de ficar um tempão no corpo do Itadori, porque agora ele tá reflexivo. Tá pensando, né? Exatamente, então, eu vou matar todo mundo, e depois? Acabou um. Acabou Acabou o anime, acabou um.
vai matar todo mundo e vai ficar lá Entendeu? solitário. É tipo isso. Que patético. Eu acredito que Jujutsu tá realmente caminhando pra um final E eu qual- espero que o final seja um final interessante. Seria interessante se realmente o Itadori fosse a chave pra derrotar o Sukuna, não com força bruta, mas com essa conexão que eles criaram pelo tempo que o Sukuna ficou no corpo do Itadori. Então seria um final, tipo, amigável. Mais ou menos isso, mais ou menos. É essa pegada aí, sabe? Sem ser uma explosão federal que vai matar tudo, ou ele, mas uma parada mais... Como é que eu posso dizer? Tipo o discurso no Jutsu, tá É ligado? discurso. É isso. Eu gostei. Curti também. Bom, o link do vídeo original tá na descrição. Aproveita, comenta aí, deixa sua opinião, o que você acha. Se você acha que o Jujutsu tá no final, se você quer que seja com o retorno de todo Vai mundo que que morreu. Que o Gojo volte. Se você quer que o Sukuna mate todo mundo, se você quer que o Itadori, sei lá, desperte o poder de protagonista e mate todo mundo. Aí você comenta aí. Beleza? Fica brabo. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.